Oi, amores do quinto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Eita, que a tia tá gostando de ver, viu? Atividades feitas, estou muito feliz. E quem ainda não enviou as atividades, estou lá aguardando lá no meu e-mail, viu? Não esqueça. Então, hoje é sexta-feira e vamos falar sobre um assunto bem importante para a nossa língua portuguesa, né? É uma aula de gramática sobre sinais de pontuação. Essa aula aqui, ela está sendo dividida em duas partes. A primeira parte vai ser hoje, na sexta, e a outra parte vai ser na segunda-feira. E aí nós podemos concluir esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Os sinais de pontuação são muito importantes na nossa vida, porque assim, gente, quando nós estamos conversando com alguém oralmente, a gente usa a entonação, né, para poder definir qual é aquela palavra pronunciada com mais intensidade e tudo isso. E aí, na escrita, nós não temos esse dom da fala na escrita, é apenas a leitura e aí a entonação fica garantida pelo nosso pensamento, porque a gente pensa em língua portuguesa, né? Então, quando a gente vai ler, a gente vai fazendo as acentuações, a leitura mental de acordo com o que está escrito. E esses sinais de pontuação, como também os acentos, né, os sinais gráficos, como o acento agudo, circunflexo, til, entre outros, esses sinais, tanto de pontuação quanto os sinais gráficos, eles servem para representar os vários tons da fala, porque quando eu leio, não é a mesma coisa de que quando eu falo. Quando eu escrevo, também não é como falar. É por esse motivo que eu preciso representar o tom da minha fala por meio da pontuação. É para isso que ela serve. Então, a pontuação vai demarcar a entonação da minha fala, da minha escrita, ok? E a gente precisa utilizar esses sinais para que o nosso texto faça sentido também. Às vezes, uma pontuação pode mudar totalmente o sentido daquilo que dizemos. Por esse motivo que precisamos aprender a utilizá-la corretamente, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção na aula. E vamos começar aqui com o ponto final. Palmas para o ponto final. Ele serve para indicar o fim de uma frase. Porém, as funções do ponto final não param por aí. O ponto final também é utilizado em palavras abreviadas, então ele marca as abreviaturas e a gente entende que aquela palavra ali, ela tem uma continuação, porém que foi retirada para fazer uma abreviação. Quando nós vemos uma frase com ponto final, a gente já sabe que teremos de dar uma pausa. Vamos imaginar que aqui é uma frase só. Estou muito gripado, hoje está frio. Se essas frases aqui estivessem na mesma oração, né, tivessem uma ao lado da outra, eu saberia que eu teria que pausar o que eu estou falando para poder recomeçar a fala novamente depois. Então, o ponto final, ele indica uma finalização, é uma frase concluída e aí eu tenho que pausar, né, na minha oralidade para que eu possa continuar. Aqui alguns exemplos de frases com pontos finais. Lembro-me muito bem de você. E aí eu terminei o que eu disse, eu pontuo com um ponto final. Fica comigo, não vai embora. Veja que é igual ao exemplo que eu dei anteriormente. Quando eu tenho o ponto final aqui e eu tenho uma frase depois do ponto final, eu tenho certeza de que eu preciso pausar a minha fala para continuar novamente. Eu não posso falar, fica comigo, não vai embora. Não posso falar dessa maneira, eu tenho que falar, fica comigo, não vai embora. Então, a gente pausa para indicar essa pontuação que está aqui. E nós temos esse AV aqui, né, que nós utilizamos bastante na escola, quando vamos nos referir, às vezes, a avaliações, aí a gente abrevia. Aí, se for, por exemplo, avaliação mensal, aí a gente coloca AM, avaliação bimestral, AB, e assim por diante. E tem aqui outra abreviação, que é Vossa Excelência, que também tem um ponto final. Agora vamos conhecer um outro ponto, o ponto de interrogação. Olha a carinha aqui, ó, uma carinha que mostra, que representa dúvida, quando nós estamos interrogando, quando nós queremos saber alguma coisa e perguntamos. E aí o ponto de interrogação, ele sempre vai indicar uma pergunta e ele é utilizado no final de frases interrogativas, como por exemplo, quantos anos você tem?
E aí eu pergunto, e olha só, gente, prestem atenção que o tom da frase, quando nós vamos perguntar, ele é diferente. Imagine agora que aqui tem um ponto final. Aí, ó, quantos anos você tem? Né? Então, o ponto final, ele não tem esse quê de dúvida, que é gerado apenas pelo ponto da interrogação. Então, ó, quantos anos você tem? Eu sei que eu estou perguntando. Então, a minha entonação muda. Outra frase. A atividade já está pronta? Ó, quando eu passo tarefinha para vocês, eu vou perguntar. E aí, fizeram a atividade? Aí eu estou utilizando uma entonação diferente. Não é a mesma entonação que eu utilizo em outra pontuação. Então, a interrogação, ela tem a sua entonação específica, a entonação de perguntas. Temos aqui outros exemplos. Como você se chama? O que deveremos mudar? Então, veja que toda entonação, né, em cada frase dessas, eu utilizo a entonação de pergunta. Meus amores, nós temos também um outro sinal de pontuação muito importante, que é a exclamação. Eita, que eu utilizo muito essa exclamação. Sabe por quê? A exclamação, ela é utilizada para expressar sentimentos. Ela indica, além de admiração, alegria e espanto, também indica tristeza, um susto. Existem vários sentimentos que podem ser representados por meio dessa exclamação aqui. Então, olha só essa frase. Que susto! Se essa frase aqui não tivesse essa exclamação, ela ficaria apenas que susto. E aí é tão diferente falar que susto e que susto. Então, a gente sabe que as palavras elas vão ser pronunciadas com uma entonação diferente, com mais intensidade, porque a exclamação ela realmente faz isso com as frases. Ela doa mais intensidade às frases. E aí quando eu falo parabéns e eu coloco uma exclamação, é totalmente diferente de eu dizer só parabéns com um ponto final. Vocês estão conseguindo compreender que a pontuação ela tem um papel fundamental na entonação das frases, das palavras. E aí nós temos outros exemplos. Nós temos o exemplo cale-se. Veja que aqui nós temos um verbo imperativo. Também utilizamos bastante exclamação nos verbos imperativos, porque quando nós usamos o imperativo, usamos para indicar um pedido, uma ordem, uma instrução. Então, quando eu falo assim, ó, façam a atividade, e aí eu devo colocar uma exclamação para que isso fique mais intenso. E aí também temos uma expressãozinha, ufa, ai. Essas expressõezinhas aqui são chamadas de interjeições, que são palavras que significam falas, né, da nossa oralidade, traços da nossa oralidade do dia a dia, uma oralidade coloquial mesmo. Ufa, ai, a. Essas palavrinhas são chamadas de interjeições e elas são pontuadas com a exclamação. E aí temos outra frase aqui de admiração. Que dia lindo! Sabia que se não tivesse a exclamação aqui, a palavra lindo não seria pronunciada assim, ia ser apenas que dia lindo. Agora, com a exclamação, a frase ela ganha mais entonação, mais intensidade. Então, que dia lindo! Tá vendo a diferença, né? Então, faz toda a diferença mesmo. Estão vendo que essa frase que eu falei agora tem que ter uma exclamação. E agora, nós temos a interrogação e a exclamação juntas. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado, mas vocês vão entender. Olha só, quando a emoção está presente em frases interrogativas, o ponto de interrogação é acompanhado do ponto de exclamação. Então, é quando é uma frase interrogativa, porém, ao mesmo tempo, ela traz emoção, intensidade. E aí, pode ser utilizado esses dois pontos juntos. Agora, vamos analisar melhor um diálogo para que vocês entendam o uso dessas duas pontuações juntas. Quem ganhou na loteria? Então, é uma pergunta normal, tem só interrogação. Aí a pessoa responde, você. E aí o outro responde também, rebate.
Eu. Veja que esse eu, ele é um eu interrogativo, é uma frase interrogativa porque é uma pergunta, como se fosse assim, é o mesmo? E ao mesmo tempo, é uma frase que expressa emoção, porque é uma emoção de surpresa. A pessoa foi surpreendida com a notícia. Então, eu, veja que se fosse apenas uma interrogação, não teria o mesmo tom de surpresa, seria apenas eu, né? Uma pergunta. E aí, quando eu coloco a exclamação junto com a interrogação, eu tenho uma frase interrogativa mais intensa. E para finalizarmos, nós temos as reticências. Elas indicam um pensamento não finalizado. Então, é quando eu vou falar algo, mas eu não concluo, ou eu deixo subentendido, ou eu quero usar uma ironia, ou a pessoa meio que já sabe o que eu vou finalizar. Então, tudo depende do contexto em que a reticência é utilizada. Como exemplo, nós temos essa frase aqui. Eu preciso ir à escola, mas... E aí, a frase não foi finalizada, então significa que tinha mais coisa aqui, porém foi suprimido, ou seja, foi retirado. Outros exemplos. Sabe, eu queria te dizer que... esquece. Então, essas reticências aqui, elas também demonstram quando a pessoa está insegura do que ela quer falar e acabou que a frase ela não tem um sentido completo. E aí nós temos outra frase. Não posso atender agora. Quem sabe se ligar mais tarde, e aí fica subentendido que se a pessoa ligar mais tarde, a outra talvez possa atender. Então também mostra uma ideia meio que incompleta, mas que a gente entende o final dela, né? Entende que mesmo que o texto não esteja aqui, mas a gente sabe que se a pessoa ligar mais tarde, a outra pode atender, né? Então essas reticências, elas, por mais que pareçam só 3 pontinhos, mas elas possuem muitos significados, infinitos significados, tá bom? Agora, meus amores, eu tenho aqui um texto chamado O Eco, de Cecília Meirelles. Esse texto aqui, ele está totalmente sem pontuação. E nós vamos tentar realizar a leitura desse texto assim mesmo, sem pontuação, né? Lendo da maneira que está. E depois vamos compará-lo com o texto original, que é um texto com pontuação. Então, vamos lá. O eco. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde onde. O menino também lhe pede, eco vem passear comigo, mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer amigo. Vejam que esse texto, sem pontuação nenhuma, ele é um texto extremamente cansativo. A gente não sabe onde é que para, onde é que continua, se tem uma entonação diferente ou não. A gente fica sem saber como pronunciar o texto. Eu quero que antes de mostrar o texto original, eu quero que vocês tentem pontuar o texto aí. Pode escrever ele no caderno e tentar pontuar. Reescreva o texto da maneira correta. Pause o vídeo, deixe focando aí na tela para que você tente adivinhar onde que fica as pontuações, tá bom? Então pause o vídeo aí e aí eu retorno para mostrar para vocês o texto pontuado corretamente. E aí, meus amores, vocês conseguiram pontuar corretamente o texto? Pois vamos ver quem que acertou, viu? Então temos aqui o texto, todo pontuadinho, observem a pontuação e agora eu vou fazer de novo a leitura dele, só que desta vez corretamente. Então vamos lá. O eco, de Cecília Meirelles. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde onde? O menino também lhe pede, eco, vem passear comigo, mas não se sabe se eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer, migo. Vocês viram o tanto que essa leitura foi modificada com a pontuação. Agora nós sabemos que aqui tem um ponto final e que aqui nós temos a fala do eco, né? Então, quando ele responde, ele faz uma pergunta. Onde? Então, a minha pronúncia, ela vai ser diferente. E aí, nós temos aqui mais uma pontuação. Olha, nós temos os 2 pontos. Na próxima aula, vamos falar sobre ele também. Nós temos aqui agora a exclamação. Eu sei que essa frase vai ser com uma entonação diferente.
Nós temos também aqui o ponto final e aqui novamente a exclamação. Então, com essa pontuação fez toda a diferença. Nós temos também aqui a vírgula, que na próxima aula vamos falar mais sobre ela. O assunto de vírgula é um assunto bem grande, porque, gente, esse sinalzinho aqui desse tamanho faz uma diferença tão grande no texto, viu? E agora, para finalizarmos nossa aula, nosso momento de estudo, vocês vão precisar realizar a atividade lá da página 43 até a página 45. É uma atividade curta, bem simples, só sobre esses sinais aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e tenham realmente aprendido. Se ficarem com dúvida, já sabem. Voltem o vídeo, reproduzam novamente, assistam novamente quantas vezes for necessário para que vocês aprendam, tá bom? Então, beijinhos da tia Dani e até a próxima. Tchau, tchau!